Boa tarde, alunos. Vamos continuar o conteúdo de onde paramos. Então, nas figuras de linguagem, nós estamos vendo as figuras de palavra e retomando com metonímia, que consiste no emprego de um termo ou palavra no lugar do outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Na questão da metonímia, nós temos várias informaçõezinhas que vocês vão precisar guardar. No caso, quando diz assim, o autor pela obra, ao invés de dizer o título da obra, nós usamos o nome do autor. Veja nosso exemplo, gosto de ler Machado de Assis, né? Então, por trás das letras, estamos querendo dizer que gostamos de ler as obras literárias de Machado de Assis. Outro, o inventor pelo invento, ó, Edison ilumina o mundo. Então, Edison foi o criador do que? Das lâmpadas, né? Então, ao invés de dizer o criador das lâmpadas, nós falamos Edison. O símbolo pelo objeto simbolizado, ó, não te afaste da cruz. A cruz seria o símbolo da religião, então nós estamos usando o símbolo no lugar da palavra religião. Um lugar pelo produto, por exemplo, fumei um saboroso Havana. Havana, na verdade, é o local de produção do charuto. Ali está com letra minúscula por estar se referindo ao charuto e não ao local, tá? Então, o local pelo produto. O efeito pela causa, lá, Sócrates bebeu a morte. Na verdade, ele não bebeu a morte, ele bebeu o veneno. Então, a palavra morte substituindo a palavra veneno. A causa pelo efeito, ó, moro no campo e como do meu trabalho. Então, a pessoa não está comendo o trabalho, ela está comendo o alimento que ela produziu no seu trabalho. O continente pelo conteúdo, ó, bebeu o cálice todo. Na verdade, bebeu o líquido, cálice é a taça. Quando fala bebeu copo d'água, não, você bebeu a água do copo. Então, seria o continente pelo conteúdo, é o que está dentro. O instrumento pela pessoa que utiliza, lá, os microfones foram atrás dos jogadores. Então, os repórteres foram atrás, o instrumento utilizado pelos repórteres, microfones. Poderia dizer, as câmeras foram atrás dos jogadores. Parte pelo todo, então várias pernas passavam apressadamente. Não quer dizer as pernas passam sozinhas, né? São as pessoas. Aí nós temos aqui, ó, tenho muitas cabeças de gado, né? Então isso quer dizer o quê? Que não se conta o gado, o corpo todo, a gente fala cabeça, cada cabeça refere-se a um boi ou uma vaca inteiro, então é a parte pelo todo. O gênero pela espécie, os mortais pensam e sofrem nesse mundo. Os homens pensam e sofrem neste mundo. Então, a palavra mortais refere-se a homens. Homens aqui refere-se à humanidade, em homem e mulher. Singular pelo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. Na verdade, não é uma mulher, é no sentido global, as mulheres foram chamadas. Então, a mulher representa o total aqui. A marca pelo produto. Minha filha adora Danone. Minha filha adora o iogurte. Danone, na verdade, é a marca do produto, né? O que a gente compra é o iogurte. É a mesma coisa que o mercado. Você vai para o seu mercado e ela pede, compra Knorr. Você chega lá e compra Maggi. Na verdade, você está comprando caldo de legume, caldo de galinha. Maggi, Knorr são marcas. A espécie pelo indivíduo, olha lá, o homem foi à lua. Então, os astronautas, tu tá falando o ser humano foi à lua. Então, tá utilizando a palavra homem aqui no lugar de astronautas. O símbolo pela coisa simbolizada. A balança penderá para teu lado. Quando fala balança, tá referindo à justiça, porque a balança é um dos símbolos, né, da justiça. Sinestesia. O importante da sinestesia, eu até fazia brincadeira com os meus alunos, que a sinestesia lembra anestesia. Quem já tomou aí uma anestesia e ficou desacordado, na hora que volta, você volta meio grogue, você sente tontura, enjoo, são diferentes sensações, né? Então, é isso que ocorre na sinestesia, não é que você fica com alucinação ou pensamentos confusos, mas você tem o quê? Uma mescla
de diferentes sensações, né? Que são percebidas pelos nossos órgãos dos sentidos ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui, gosto quando mamãe canta. Ela tem uma voz macia e doce, ó, macia. A gente sente com o tato, né? E o doce com o paladar. Então, ali tá misturando o quê? Dois órgãos do sentido. E aí nós temos o exemplo. Foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Então, olha lá, olhar frio. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com o sino, não era puro, desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora, né? Olhar frio, olhar, visão. O frio a gente sente, né, com as sensações da nossa pele. Então, mistura de sensações. Catacrese. O que é catacrese? É o emprego impróprio de uma palavra, porque não há outra para falar. Quer ver um exemplo? Eu embarquei no avião. Embarcar, barco, você embarca no barco, mas não tem outra palavra para dizer que embarcou no avião, embarcou no trem. Então, é uma palavra, por não termos uma adequada para ser utilizada, utilizamos outra. E pode deixar esse guarda-chuva, porque aí embaixo é que é a terra da garoa. Exemplo, embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para avião, embarcar é utilizado. Então, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? Quem está perdida? A bala. Perífrase, vamos lá? Também chamada de antonomásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que identifique. Então, lá, Terra da Garoa é para Terra da Garoa, é o local para onde o indivíduo vai, que seria esse exemplo aqui de baixo, pertence à perífrase, e esse exemplo aqui pertence à catacrese. Então, perífrase também é chamada de antonomásia, é quando você utiliza uma palavra no lugar da outra, mas essa palavra simboliza aquele local. Por exemplo, aqui na minha cidade, é chamada de Sentinela do Planalto. Ó, estou indo à Sentinela do Planalto. No caso, estou indo para a Garça, que pertence ao estado de São Paulo. Então, cada lugar, às vezes, tem uma expressão para falar daquele local. Então, essa expressão, no caso aqui, Terra da Garoa, está substituindo o nome do local. Ao exemplo outro de perífrase. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Então, quem é o rei da selva? É o leão, tá? Então, tá usando aqui rei das selvas no lugar de leão. Então, na próxima aula, continuaremos com figuras de pensamento.